Nós precisamos ter fome de Deus. Nós temos que ter essa busca incessante por Deus. Porque vir para a igreja e não entender o propósito de Deus para a sua vida, e muitas vezes as palavras estão sendo lançadas e a gente tem um hábito muito, muito estranho de só acatar aquilo que eu acho que é conveniente a mim. Para mim isso aqui. Aí muitas vezes a gente sabe a história do outro, né? A gente sabe o que o outro está passando. Aí Deus vem com uma correção. A gente olha para o outro assim, aleluia, né? Deus está falando com o irmão aí, né? Quem já ouviu aquela famosa frase? Se fulano estivesse na igreja, Deus ia falar com ele. Deus não fala com os ausentes. Deus fala com os presentes. Então a palavra de correção é para mim, para você. E a gente fica nessa, não é para mim, sabe? Teve uma época da minha vida que eu achava que tudo que estava sendo ministrado era uma indireta. E eu começava a ficar incomodado, começava a ficar nervoso no culto. Até que o Espírito Santo de Deus disse uma vez para mim: não é indireta, filho, é reta mesmo, é para você guardar essa palavra no seu coração. A verdade, ela confronta. Não é verdade? Quem aqui já foi confrontado por algo que não gosta? De todo mundo. Quem gosta de se confrontar? Eu caminhei muito tempo sozinho. Então eu tomei decisões muito sozinho. Algumas decisões eu centralizava a mim. Então, o que acontecia? Eu não tinha... Se o Espírito Santo de Deus falasse no meu coração e eu relutasse, eu podia ali, queridos, tomar minha decisão, pagar as consequências lá na frente. O problema é que quando você casa, não só o Espírito Santo de Deus fala, ele usa a sua esposa para falar. Aí eu falo assim para a Adriana, às vezes fala alguma coisa que vai me confrontar, que às vezes eu estou lá conversando com alguém, eu vou mandar um áudio, alguma coisa, aí eu estou mandando um áudio lá tão sério, concentrado, pensando bem nas palavras que eu vou dizer. Aí esse dia eu estava no quarto, e quem manda áudio assim, conversando assim, eu fico andando, conversando, mandando, olhando para as coisas. Daqui a pouco eu olho ela no banheiro. Aí ela vai falar comigo: Adriano, vai dormir, Adriano. Porque, queridos, a gente precisa entender que Ele fala para o nosso bem. Ele nos alerta para o nosso bem. Tem hora que a gente vai ser confrontado, porque nós precisamos ser confrontados. E desde ontem a Adriane chegou, e nós fomos conversar antes de dormir, e ela começou a falar algumas coisas, né? E ali Deus foi falando algumas coisas no coração. Já peguei meu tablet, e eu estou num tempo assim, que eu começo a ler, daqui a pouco Deus já começa a me dar outra ministração, já abro outro espaço no esboço. Isso é muito bom, isso é conexão, isso é alinhamento com o Espírito Santo de Deus. Mas isso é sensibilidade. Como que nós buscamos a sensibilidade? Descendo na humildade, ouvindo mais, deixando os nossos conceitos, aquilo que acho certo, aquilo que para mim, a minha maneira de criação me ensinou que aquilo é correto. Deixa eu dizer para você, o Evangelho ele é uma desconstrução em muitas áreas das nossas vidas. Deus desconstrói muitas coisas nas nossas vidas para nos deixar alinhados ao propósito. Então, queridos, o tema dessa noite é as digitais de Deus em mim. Eu quero que você abra lá em Jeremias 18, e eu quero falar algumas coisas sobre humildade. Eu quero que você esteja sensível, não se importe. Se você quiser água, aos visitantes, se você quiser água, pode levantar sua mão. Nós temos ali a intercessora, a irmã Ana. Eu não sei se a água vai chegar quente para você, que a mulher é do manto, né? Mas ela vai levar uma água para você. Nós temos colaboradores aí que vão nos ajudar, tá bom? Não precisa levantar se você... Jeremias 18,
A partir do verso 1. Até o versículo 4. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que estava formando-se estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua... Só eu estou lendo? Vontade. De acordo com a sua... Vontade. De acordo com a sua... Vontade. Essa é a visão que Deus leva a Jeremias no contexto para mostrar a realidade do povo de Israel. Está levando Jeremias e mostrando que o vaso que é a nação de Israel precisava ser desfeita, no sentido de serem agora desconstruídos para que Deus pudesse fazê-los novamente. E isso simboliza nossas vidas. Tem muita gente que fala assim: mas a palavra era um contexto da época, pastor. Sim, era um contexto, era uma cultura, coisas mudaram, mas a palavra ela se aplica até nos nossos dias. Ela não se perde nada. Até mesmo quando a gente tem que aprender o contexto histórico de Israel. Então, quando Deus ele fala para Jeremias: vá à casa do oleiro, em algumas versões vai dizer: desce à casa do oleiro. A Bíblia, quando ela diz descer, ela está dizendo: se inclina a um lugar de humildade. Desça a um lugar em humildade. A humildade, queridos, deixa eu falar para você, a soberba, o ego, são coisas que Deus precisa tirar das nossas vidas. Porque o ego, a soberba, nos fazem ser e pensamos ser melhores. Pensamos em que a nossa vida, aos nossos olhos, não precisa de ajuste. E era exatamente o que estava acontecendo com a nação de Israel. Eles estavam se afastando de Deus, tomando as suas decisões, estavam permitindo viver com outros padrões em que Deus não havia estabelecido. E quando ele está dizendo: olha, eu fui à casa do oleiro e vi o oleiro trabalhando, e ele diz assim no verso 4: mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. A representatividade era do oleiro, que era Deus. Deus é o oleiro. E ele está dizendo: olha, estragou em suas mãos, e ele o refez. Quando Deus ele diz que necessitamos de sermos refeitos, é porque ele sabe exatamente como nós estamos. E muita gente fala assim: eu não quero descer não, eu não quero ser pisado por Deus, eu não quero ser amassado, eu não quero. Queridos, a melhor coisa é nós cairmos na mão de Deus para que Ele possa nos refazer. A melhor coisa é que nós possamos cair na mão de quem sabe fazer. Porque a Bíblia diz que nossa confiança não está em carro, outra em cavalo, outra, e trazendo confianças em todas as outras coisas. O dinheiro traz estabilidade durante um certo ponto. O dinheiro ele pode trazer uma estabilidade durante 2, 3 dias, 1 ano, 2 anos, só que quando você precisar de uma estabilidade emocional, você não tem. Então a estabilidade que nós precisamos é exatamente estar na mão daquele que pode nos refazer, que pode nos ajustar. Porque o sentido de encontro com Deus, o sentido de irmos para Deus, é exatamente que todos os dias nós somos refeitos nele. E ser refeito em Deus é ser aperfeiçoado nele. E ser aperfeiçoado nele é que nós vamos ser completos, sermos vasos de honra. Mas as nossas escolhas nos levam a lugares de imperfeição. Você foi criado por um propósito. As suas escolhas te levaram a resultados em que você vive hoje.
E você, eu disse alguns cultos atrás, você está exatamente aonde você merece estar. E nós precisamos entender que nós precisamos ir para Deus com o conceito de que Ele tem que nos refazer. Não, pastor, eu não preciso, eu sei exatamente como fazer. Esse é o problema. Esse é o problema da igreja nos dias. Há informações de todos os lados. Nós conseguimos ouvir pregadores de todos os tipos. Hoje, a cada esquina há uma igreja. Para cada uma ovelha, 2, 3 pastores dentro de igreja. Os pastores, os líderes, são aqueles que vão te levar ao caminho do oleiro. Nós não podemos te amassar, queridos, porque se eu for querer te amassar e te moldar, eu vou te quebrar. E quando você vem quebrado para a igreja, muitas pessoas elas não têm essa consideração, ou não têm, muitas vezes, esse olhar em que tudo pode ser refeito. Por isso pessoas se ferem com religião, por isso pessoas se ferem com pastores e líderes, porque é exatamente isso, porque elas precisam ir para aquele que vai mudar a sua vida. O pastor está aqui para cuidar? Claro que está, queridos. Não estou abdicando das nossas responsabilidades. Mas se você não entender que Deus Ele quer te refazer, que Ele quer mudar a sua história de fato, que Ele precisa colocar você numa forma e trabalhar você, que Ele precisa tirar suas imperfeições, porque quando o oleiro ele pega o barro vem cheio de sujeirinhas. Você percebe que quando ele vai colocar na roda, ele começa a moldar, começa a aparecer fiapinho de capim, começa a aparecer pedrinhas. Enquanto ele não tira as imperfeições, ele não molda o barro. E muitas vezes, quando a gente não se permite ser moldado, a gente quebra. E a gente volta para o início do processo. Mas todas as vezes em que Deus coloca a mão em nós, queridos, e nós permitimos, as suas digitais ficam em nós. As suas digitais permanecem nas nossas vidas. Porque toda obra de arte há uma assinatura daquele que faz a obra de arte, daquele que precisa assinar e dizer: olha, esse aqui fui eu quem fiz. Mas a assinatura só vem depois da obra pronta. Porque nós não vivemos aquilo que Deus nos prometeu ainda, porque a gente não se permite entrar nesse lugar de sermos formados, de sermos moldados, de sermos, queridos, refeitos no Senhor. Você chegou hoje aqui e muitas vezes você está numa condição ruim, porque você foi feito pelas circunstâncias da vida até chegar aqui. Tem pessoas que são ariscas porque já foram decepcionadas, que confiaram demais. Outras estão aqui quebradas emocionalmente, outras estão aqui já num tom de soberba porque achou que confundiu humildade e o que as pessoas fizeram. Você foi formado pelas situações da sua vida até aqui. E não importa como você chegou hoje aqui, Deus pode te refazer. Você é a matéria que Deus precisa. Você é o barro que Deus quer moldar. E as pessoas falam com uma maneira ruim isso: eu não quero ser moldado, eu não quero ser amassado. Queridos, se for necessário que Deus nos amasse, nos faça, e que sejamos um resultado das tuas mãos. O que me importa é ser feito com Ele. O que me importa é ter as tuas digitais na minha vida. Eu não quero viver segundo os meus padrões, segundo os meus conhecimentos, segundo aquilo que eu fui formado. Porque se eu for olhar para aquilo que eu fui formado, há imperfeições demais, há arestas demais que Deus precisa tirar. Quando
Quando Jesus ele fala sobre a árvore, ele fala que nós precisamos ser podados. Precisamos ser ali podados daquilo que não gera fruto em nós, queridos. Quem sabe um pouquinho de jardinagem, conhece um pouco de agricultura, sabe que se cortar um galinho de uma árvore, ela cresce mais forte. Por quê? Porque os nutrientes da seiva que trazem todos os nutrientes da terra chegam ao galho, são concentrados para que cresça. O problema é que nós estamos no hospital, que é a igreja de Cristo Jesus, e a gente chega e não fala o que está acontecendo. Apenas uma consulta de rotina, Jesus. Quem já viu aquelas senhorinhas e senhorzinhos que gostam de hospital? Ai, é um examinho de rotina, sabe? E nós precisamos ir para Ele e dizer: Senhor, a causa está aqui, ó. O Senhor sabe que é essa causa. O grande problema da soberba é que soberba a gente não consegue medir. Soberba é igual quem tem mau hálito, não sente. A soberba, quem tem mau hálito não sabe que tem mau hálito. A soberba é a mesma coisa. A soberba, queridos, não somos nós quem dizemos se somos humildes ou não. O estado de humildade não é aquilo que eu digo apenas, mas aquilo que sou. E a gente entende que humildade, a pessoa está ali toda mal vestida, sabe aquelas pessoas maltrapilhas? Nossa, ela é humilde demais. Desleixo não tem nada a ver com humildade. Desleixo não tem nada a ver com humildade. Porque você conhece pessoas que se vestem, usam ouro e são humildes. Não é a condição do ambiente ou nossa condição financeira, é aquilo que somos. E eu só posso ser tratado por Deus quando eu entendo o meu estado. E eu preciso entender que a humildade é o acesso de Deus ao meu coração. A minha humildade de entender as coisas que acontecem comigo é aquilo que dá acesso a Deus. É aquilo que eu disse para vocês no culto passado, quando eu perguntei para Adriane, como você me enxerga? Não como pastor, mas como esposo. Ela falou coisas que eu não estava enxergando. E eu falei para ela, eu não vou deixar. E ela depois cobrava comigo. Que eu falei, amor, eu falei aqui no culto, eu não vou deixar com que isso se torne uma facada no meu coração. Mas eu vou entender com que isso como um acesso de Deus para mudar quem eu sou como marido. Aquilo doeu em mim? Claro que doeu. Quem gosta? Ela não falou tão ruim. Ela falou que eu deveria ser mais amigo, mais compreensivo, ouvir mais. Mas para mim estava bom do jeito que eu estava assim. Mas o que eu fiz? Eu falei, não, isso eu preciso mudar então. Porque quem me aprova para estar aqui é ela. Ela está aqui na primeira fileira. Agora imagine, ela está aqui na primeira fileira. Ela fala assim: você está pregando tudo aquilo e nada a ver dentro de casa. O que é isso aí que está acontecendo? Tá algum anúncio aí. Não, diz que alguma. Ixi, então desliga o outro microfone aí. Esse aqui não é não. Esse aqui não é. É algum desse aí do outro microfone. Então, queridos, eu precisava entender que como esposo eu precisava mudar esses aspectos. E esse aspecto precisou me levar à humildade de ouvir. Porque a gente quer saber como que nós estamos, mas dependendo do que ouvimos, não gostamos. O fato não é gostar ou não de ouvir, o fato é, eu preciso mudar. Eu preciso melhorar.
Eu lembro até hoje, quando eu passei por um término de relacionamento, eu falava assim: Deus me livrou. Deus me livrou da bucha, da bomba. E o Espírito Santo de Deus falou assim: para de falar isso. Se foi livramento para ela. Fiquei quieto. Porque a gente gosta de apontar, gostamos de dizer a respeito do que o outro tem que mudar e o que o outro tem que melhorar. Mas nós nos esquecemos que eu só posso mudar alguém se eu for mudado. Você quer dar resultado na sua vida, na sua casa, no meio da sua família, no meio dos seus amigos? Não é orar para Deus mudá-los, é para Deus orar. Ore para que Deus mude você, porque através de você Deus muda o outro. Tem pessoas que oram para que o marido, os filhos venham para a igreja 20, 30 anos e as coisas não mudam, porque a oração sempre é a mesma: é o outro, é o outro, é o outro, é o outro. E eu tenho que terminar a ministração que Deus me deu sobre o espelho, o verdadeiro espelho. Então, queridos, quando você entender que você é a matéria que Deus precisa para moldar, você vai parar de jogar o outro pro processo. A gente tem mania de jogar o outro pro processo. Eu e a Adriane vivemos uma fase difícil no nosso casamento, porque a gente apontava sempre o erro do outro. Vai você pro processo. Vai você ser amassada. Até que a gente entendeu que nós precisamos mudar. E na nossa mudança, o casamento seria mudado. Ai, pastor, nossa, você fala de tudo que acontece na sua vida. Você quer que eu fale da sua vida? Sou eu que vivo todos os processos. Eu aprendi isso. O que eu luto todos os dias é para ser real, quer dizer, eu luto, tenho todas as minhas forças para ser alguém real. O pastor que eu sou brincalhão aqui, eu sou lá no meu trabalho, adoro esse Zé, não aguento tanto que eu brinco com eles o dia inteiro. Na minha casa, eu sou palhaço, porque eu tento ser eu. Eu tento apontar a minha humanidade, e é isso que você deve fazer. Parar de contar um pouco mais o processo dos outros, você começa a compartilhar dos seus processos. E queridos, é na humildade que sabemos como Deus toca no nosso coração. Na humildade, quando eu entendo, eu reconheço. Deus, ele tem todo o poder de invadir, mas Deus deixou um princípio muito bem estabelecido. Eu bato a porta. Eu bato a porta. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear contigo. Ele está dizendo: eu vou entrar, eu vou invadir a sua vida. Ele deixou um princípio muito bem estabelecido. Deus não entra na brecha. Deus entra quando você se permite que Ele entre. Ele é um ser educado. Quem entra na brecha é o diabo. O ladrão só entra numa casa se ele vê uma brecha para entrar. Deus é educado. Deus tem que estabelecer o princípio. Ele bate. Todos os dias eu posso entrar. Eu posso entrar na área da sua vida. Você é crente, está aqui há tantos anos na igreja, se batizou, mas tem áreas da sua vida que Deus ainda não entrou. Como assim? Se Deus entrou na minha vida, Ele me mudou? Não. Porque se Deus tivesse entrado em todas as áreas da sua vida, você já tinha sido mudado. Em todas as áreas da sua vida. 2 Reis, no capítulo 5, no verso 1. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Tem gente que está lendo? Tem gente procurando na Bíblia? Eu sou acelerado. Amém? Se você não encontrou, pode acompanhar pelo telão aqui. Vamos orar, irmãos. Se Deus quiser, a gente vai trazer uma teologia aqui para a igreja.
para que você tenha acesso, para que você estude a teologia básica de 1 ano, para que você venha estudar. Nós vamos disponibilizar em nome de Jesus, nós vamos avançar no conhecimento, amém? Diz assim, 2 Reis, capítulo 5: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Em outras versões vai dizer, porém, leproso. O que é interessante, a Bíblia diz que Naamã era um grande guerreiro, que Naamã era um homem de conquistas, Naamã era um homem que era líder de um grande exército, que Naamã ele era um homem de uma conduta de vitórias, aonde Naamã ia, ele conquistava, e a palavra de Deus diz que ele era um grande homem diante do seu Senhor, Senhor com S minúsculo, Senhor seu rei, mas por meio do Senhor com S maiúsculo, Deus dava vitórias. Quando ele tem toda essa fama, essa pompa, naquele momento a Síria era a maior potência bélica, a Síria havia devastado vários outros países, e era o país mais rico naquele momento da história, exatamente por conta da conquista do seu exército, da sua potência. Aonde a Síria passava, ela limpava os países com as suas riquezas e trazia para si, trazia escravos, trazia guerreiros, trazia tantas outras riquezas da cultura de outros países, que eles se tornaram a maior potência. Quando eles se tornaram, quem era o responsável naquele momento? Naamã. Naamã, abaixo do rei, ele era o cara. Naamã, ele era comandante, ele tinha uma armadura diferente, ele tinha um ornamento diferente, o seu capacete era diferente, o seu cavalo era diferente, a sua cavalgadura era diferente, tudo dele era diferente. Por quê? Porque ele era linha de frente. Quando, por exemplo, eles voltavam da guerra, eles vinham naquela procissão de cavalos, de guerreiros, de soldados, trazendo a riqueza, e passavam pelo meio da cidade. Naamã vinha na frente. Naamã era um homem de guerra, mostrando para todo o seu país que eles haviam vencido mais uma vez. Imagine Naamã chegando na cidade. Vamos dar um exemplo? Naamã é igual Neymar para os jovens de hoje em dia. Tudo é Neymar, Neymar, e aquelas placas, aonde Naamã passava, as meninas, ele era o cara. Mas a Bíblia diz, porém, leproso. Na versão vai dizer, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Esse mais, ele existe nas nossas vidas. Esse porém também existe nas nossas vidas. Você é brilhante no seu trabalho. Você é brilhante no seu círculo de amizade. Você é brilhante ministerialmente. Você é uma bênção. Você flui. Aonde te colocam para ajudar na igreja, o negócio vai para frente. As coisas acontecem. Você consegue ir a lugares e ganhar a confiança de todo mundo. Fala bem, tem uma boa postura, um bom salário, uma boa conta bancária, mas aí tem uma vírgula e um mas, leproso, porém leproso. Tem áreas na sua vida que estão escondidas atrás de armaduras em que você constrói a sua vida, atrás das armaduras da rede social, atrás das armaduras de falsos relacionamentos, atrás de falsas armaduras ministeriais. Nossa, pastor, mas eu sou teólogo. Nossa, pastor, mas tenho cursos de adoração. Pastor, eu fiz curso de voz. Nossa, pastor, eu participei de corais. Porém, leproso. Porém, leprosa.
E para Deus não importa o seu currículo, os seus certificados, para Deus não importa essas coisas. O que importa para Deus é o que você vai mostrar para Ele na sua essência da verdade. O que você vai mostrar de trás da sua imagem que você fez, da sua autoimagem. O problema da nossa imagem, e a gente se preocupa muito com aquilo que pensam, daquilo que dizem ao nosso respeito, mas atrás de tudo isso, sabemos como está a nossa condição, como está o nosso coração, como está a nossa casa, como estão os nossos relacionamentos, como está a criação dos nossos filhos. Esse é o grande problema nosso. Ter uma vida de aparência e não ser uma pessoa real, de verdade. Queridos, as pessoas mais fáceis de ser tratadas é aquelas que abrem o seu coração. Eu não estou dizendo que tem que abrir para qualquer pessoa, não. Mas que chegam aqui para nós. Precisa da intercessão, muita dispersão na igreja. E aí, nós precisamos entender que as pessoas que abrem o seu coração são as mais acessíveis, para que Deus faça. Tem pessoas que chegam na igreja e elas começam a trazer certificados. Elas começam a trazer: nossa, eu vim de uma igreja grande, pastor. Nossa, pastor, eu servi assim, eu servi daquele jeito, eu fiz isso no ministério. Essas as que dão mais trabalho. As que mais se permitem, aquelas: olha, pastor, eu tenho isso, eu fiz isso na igreja, mas eu estou decepcionada com a última igreja que eu saí. Aleluia. Eu não consigo confiar em liderança, eu não consigo, mas eu sei que eu preciso, pastor. Essas são as mais acessíveis, porque elas tiram as armaduras de proteção, tiram escudos de ego da frente, tiram máscaras sociais que criam e se permitem serem curadas. Quando Naamã leva aquela menina fala: tem um profeta lá em Israel que poderia trazer cura para este homem. Queridos, um grande líder já precisou começar a ser confrontado, porque uma criança está apontando o destino da cura dele. Mas aí, beleza, peço permissão, chego lá em Israel, há mais um confronto, porque ele bate agora: qual que é o endereço de Eliseu? Aonde que Eliseu mora? Olha, Eliseu mora naquela casa. Aí ele bate. Ele vem cheio de pompa, cheio de presentes, cheio de riquezas, trazendo para Eliseu. Ele imaginou que Eliseu estaria lá recebendo ele com a bandeira da Síria, cantando o hino da Síria, todo mundo dançando. Não, a rua está vazia. É ali mesmo o endereço certo, a gente não entrou na esquina errada. Será que nós não erramos o trajeto? Não, é ali mesmo, o homem está confirmando que é ali mesmo. Daqui a pouco sai o servo de Eliseu. Nem Eliseu saiu, e o servo dá um recado para ele, fala: Naamã, tudo bem? Tudo bem. Cadê? Você é o profeta? Não, eu sou Geazi. Cadê o Eliseu que tanto estão falando aí? Eliseu está no cochilinho depois do almoço. Mas ele deixou um recado para você antes de deitar. Ele falou para você mergulhar 7 vezes no Jordão. Vou falar a linguagem, nova versão atualizada do pastor Douglas. Ele está me tirando? Quem ele pensa que ele é? Lá na Síria tem rios mais limpos, tem rios mais purificados. Você vai falar para mim agora nesse rio sujo?
não era um rio poluído. O Jordão era um rio barrento. Sabe aquele, quem já foi para o interior, no Nordeste tem muito açude, aquelas águas fedidas, um cheiro de podridão. O Jordão era um rio muito barroso. Então era um rio de águas escuras. Ele fala assim: eu vou entrar lá, porque todo leproso, todo alguém de ego inflamado espera. Aí ele fala assim: eu não vou mergulhar. Eu achei que ele fosse sair, iria colocar a mão sobre a minha lepra e eu seria curado. Sabe por que toda pessoa que tem ego, falta da humildade, soberba, ele espera que todo mundo vá passar a mão nas suas feridas? Vem cá, coitadinho. Ai, é assim mesmo a vida, né? Será que é assim mesmo? Ai, tá tão dodói. Não, mas Deus vai na contramão daquilo que você espera, exatamente para quebrar o seu orgulho. Deus vai, não adianta, que Deus vai contrário àquilo que você está esperando, porque Ele sabe exatamente aonde quebrar o seu orgulho. O orgulho não é quebrado quando fazem a sua vontade. O orgulho não é quebrado quando alguém assopra a sua ferida. O seu orgulho é quebrado quando você é confrontado naquilo que você pensa, naquilo que você espera. E ele fala: eu não vou, porque o soberbo coloca dificuldade aonde não existe dificuldade. Quer dizer, era uma parte rápida da minha citação, mas Deus está me levando aqui. O soberbo e o egoísta, ele coloca dificuldade. E para quem entende o lugar da humildade, para viver os propósitos de Deus, é rápido. Tem pessoas que vêm aqui para a igreja que quando Deus nos dá uma palavra, nos dá uma orientação, a gente fala assim: é rápido o seu processo, viu? E essas pessoas entendem assim, ó, porque elas entendem que ela tem que ir por aquele caminho para ela ser curada. O egoísmo, a soberba fez com que o povo ficasse 40 anos num deserto, sendo que era para ser 40 dias. A soberba e o egoísmo nos fazem rodar em lugares que não eram para nós rodarmos. Tardam o propósito de Deus nas nossas vidas. E eu quero dizer para você: vá nesse lugar. E quando Naamã ele é confrontado, ele fala: eu vou embora. Aí o servo vai lá, porque Deus continua insistindo: Naamã, Senhor, meu pai. Mas ele pediu uma coisa tão simples, mas para Naamã era muito ele ir lá. Ele estava a um passo do seu milagre. Sabe por quê? Ele não foi curado no seu primeiro mergulho. Sabe o que aconteceu, queridos? Porque muitos que estavam acompanhando Naamã não sabiam ainda da informação que ele estava indo para ser curado. Ele tinha uma guarda pessoal. O que nós vamos fazer em Israel? Vai ter algum acordo? Vai ter alguma coisa? Ele está levando riquezas, vai presentear o rei, o profeta. Porque um leproso não podia se aproximar. Provavelmente, se ele falasse a sua condição, ele teria que ir sozinho. E aí ele vai. E muitos não sabiam da sua condição leprosa, porque naquele momento havia sigilo. As pessoas não poderiam trazer informações, querido. Até hoje acontece isso no exército, isso acontece na guarda. Por quê? Tem coisas que são sigilosas. E aí o que acontece? Ele precisa lá expor agora que ele está doente diante de todos. E aí quando ele reconhece que ele está doente, vem o servo dele e fala assim: meu Senhor, ele está te pedindo algo tão simples. Vai lá. E ele decide ir.
E chega naquele lugar, os seus soldados, aqueles que estavam abaixo da sua ordem, debaixo da sua hierarquia, precisam contemplar a sua lepra. Começam a ter a exposição de algo que é vergonha. Deixa eu dizer algo para você. A exposição nas coisas de Deus não são para te envergonhar. Deus não te expõe para te envergonhar. A exposição de Deus é para cura. Deus fala assim: pode ser real diante de mim, pode tirar isso, pode tirar. Mas o que as pessoas vão pensar? Não importa o que as pessoas vão pensar. Eu sou aquele que posso curar, eu sou aquele que posso fazer tudo novo, eu sou aquele que posso te curar nessa noite, eu sou aquele que dá o diagnóstico e dou a cura. Eu dou o diagnóstico e apresento e aponto a cura. E ele precisa se desfazer, ele precisa abrir agora. E os seus soldados veem todas as feridas no seu corpo. Porque lepra traz insensibilidade na pele. Lepra, ela vai crescendo aos poucos até se alastrar no corpo. Por isso que a Bíblia traz o conceito de lepra não só físico, mas um conceito de lepra espiritual, de doença espiritual. Porque lepra traz mau cheiro, lepra traz insensibilidade, e a lepra cresce aos poucos. Por isso que Deus, ele fala na Bíblia quase toda sobre que ele abate o soberbo, ele abate os que não são humildes. Porque essas pessoas se matam aos poucos com seus diagnósticos que estão ali. Mas nós temos um grande hábito. Não, eu sei como curar, eu sei como tampar a ferida, eu tenho um remédio caseiro aqui. Nós não temos poder para curar, nós não sabemos curar, nós não sabemos, queridos, como agir. Porque o soberbo, ele acha que ele sabe de tudo. Quem já andou com uma pessoa soberba? Egoísta, com falta de humildade. Quem já andou aqui? Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei, deixa que eu faço. E essa pessoa está caminhando para um abismo. E aí, Naamã, ele precisa mergulhar a primeira vez. Por que Deus não curou ele no primeiro mergulho? Porque a cura está na perseverança, queridos. A cura está na perseverança. Quando você lê em Levítico, há um capítulo falando só de como deveriam ser tratados os leprosos, aqueles que tinham lepras. E o interessante é que todo aquele que ficava curado da lepra precisava se apresentar ao sacerdote, porque o sacerdote liberaria ele para andar em sociedade. E não só liberaria ele para andar, ele teria que voltar de tempo em tempo, para que o sacerdote fizesse uma vistoria no seu corpo, para ver se a doença não voltou. Porque a soberba, se nós não tomarmos cuidado, ela volta. A gente vem quebrado para a igreja, a gente se dobra para Deus, a gente consegue se curvar para Deus. Quando a gente se curva para Deus, as coisas melhoram, a gente dá um rolê fora das presenças de Deus. A soberba volta. A soberba, há uma dose de remédio todos os dias na presença de Deus para combatermos ela. E soberba todos nós temos, queridos. Você pode falar que não, você tem dentro de você um pouco de soberba. Soberba que eu tenho também, que muitas vezes eu preciso falar. Por quê? Porque eu trabalho com liderança, eu sou gerente comercial, sou pastor na igreja, sou um líder. E tem muitas vezes, quantas vezes na casa eu falei assim, eu agi como um líder, agi não como líder, não como um chefe. Soberba. E Deus precisa expor as minhas feridas para mim voltar para Ele e Ele me curar. Eu sou curado. Ele fala, agora vai lá, você já sabe, né? Mas aí eu volto de novo a viver novamente tudo aquilo. Deus fala assim, volta, tem ferida aparecendo novamente. A soberba, se não tomar cuidado, ela volta. E quando Naamã mergulha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e a Bíblia fala que ele se tornou curado.
Sabe por quê? Deus lutou para curar Naamã como um homem espetacular fora de casa, mas a sua família sabia a sua real condição, porque Deus queria ver ele tão brilhante dentro de casa como ele era fora. Deus queria fazer ele ser de verdade em todos os ambientes que ele estava. Não, eu estou postando na rede social um sorriso, o seu coração amargo. Não, a sua vida vai ser um fluir de alegria, a sua vida vai ser real, a sua vida não vai ser um disfarce, as suas condições não serão um disfarce, a sua condição vai ser de verdade, de alguém que entendeu o propósito, de alguém que se dobra, de alguém que vai reconhecer quando foge do padrão da humildade, que vai se voltar para Deus, falar: Deus, me esmaga novamente, eu estou sem forma, eu estou vazio, eu estou imperfeito, me leva para as tuas mãos novamente, mas não me deixa continuar sendo eu imperfeito. Não me deixa ser eu, porque eu sou imperfeito, mas nas tuas mãos eu vou para o padrão da tua vontade. Eu vou para perto do Senhor, eu me pareço mais contigo, eu vou parecendo mais e mais contigo. Perto do Senhor, as tuas digitais me trazem para o teu afago, me trazem para o teu cuidado, me trazem para o molde que eu preciso ser. Filipenses 2:3. Diz assim: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo. Não faça nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas considerem, mas humildemente, ou considerai os outros superiores a si mesmo. Não façam por ambição, não façam para ter reconhecimento humano. Pessoas humildes fogem de debates que não são necessários. Pastor, eu li a Bíblia 10 vezes, eu vou engolir as pessoas no debate. Eu aprendi com meu amigo bispo Samuel: se a tua teologia não muda quem você é, ela não serve para mais nada. Amém. Glória a Deus. Eu leio a palavra para quê? Porque agora você, aquele que vai combater, combate primeiro a sua soberba, o seu egoísmo, combate a sua natureza pecaminosa. Não, mas eu tenho que trazer a justiça para a terra. Jesus virou, sabe aonde? O templo, as mesas dos cambistas, é no templo. Porque estavam fazendo da casa do Senhor um lugar de comércio. E sabe o que eles faziam? Aqueles que não tinham necessidades, não conseguiam preparar a oferta, eles compravam ali no pátio do templo para sacrificar. Então as pessoas não estavam indo sacrificar por sacrificar. Eu posso ir lá, eu vou separar o que é melhor e vou comprar na hora. Eram os religiosos que João Batista ele combatia no deserto. Por quê? O ministério de João Batista começou a crescer. João Batista fugiu dos templos e foi para onde? Para o deserto. Começou a trazer uma mensagem de salvação. Quando ele chama aqueles homens de raça de víboras, eram os fariseus, os mestres da lei, os escribas, os saduceus, que iam ouvir a sua mensagem no deserto, porque o ministério dele estava crescendo. Exatamente contra a religiosidade ele combatia. Eram aqueles que iam confrontar a sua ministração.
Mateus, no capítulo 23, no verso 12, diz assim, quero chegar aqui, ultrapassar. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Receita do próprio Jesus. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Para de buscar reconhecimento. O processo tem que ser natural, queridos. O processo tem que ser natural. As pessoas que mais dão trabalho ministerialmente, graças a Deus aqui nós temos poucas pessoas assim. Pessoas que não nos reconheciam como autoridades espirituais. Elas são reais. Você tem um líder. Você tem pastores. Tinha pessoas que chegavam na igreja e não me chamavam de pastor, me chamavam de Douglas. Nunca tive problema com isso, graças a Deus. Mas aí você percebe, você olha para a vida dessa pessoa, essa pessoa não consegue fluir nada. Ah, porque você é muito novo para ser um pastor. Poxa, já ministrei você. Nossa, no passado, lembra quando eu te dei conselhos? Elas não conseguem entrar no lugar da humildade e entender que o tempo na vida do outro, que eu estou celebrando, que eu estou feliz, que eu estou vendo. Quando eu vejo alguém no altar aqui, que não forçou a barra, que não precisou mostrar. Vou dar o exemplo da Eli, ficou aqui sentada há 1 ano na igreja, foi sendo ministrada, estava ali sentada, chegou o tempo natural dela estar aqui, curada. Tem coisas que vão ser o próprio Deus que vão te elevar de padrão, porque quando Deus te eleva, Ele sabe quando você está pronto. Glória a Deus. Não sou eu quem digo se estou pronto, é o próprio Deus que te eleva de padrão e diz: agora você está pronto. Mas Deus só nos eleva de nível quanto mais em humildade nós descemos. Quanto menos o cargo nos corrompe, quanto menos a autoridade eclesiástica nos corrompe, quanto tudo isso menos não roubar o nosso coração, mais nós vamos crescer. Você não vai precisar que alguém chegue em você e fale: oh, meu líder. Não, mas quando você olhar para trás, você vai ver pessoas te seguindo, te reconhecendo como líder. Você não precisa de um crachá dizendo: olha, eu sou líder, olha, eu sou tal fulano. Não. No tempo de Deus, as coisas vão acontecendo continuamente. Provérbios 18, verso 12. Rapidamente, não precisa abrir, é só que você coloca rapidinho no telão. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível de escalar. Coloca outro. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Queridos, quanto eu entro no lugar da humildade, a honra do Senhor está prestes a acontecer na minha vida, ela antecede a honra. O lugar da humildade antecede a honra. Pastor, eu fui muito humilhado, eu preciso responder. Não! Entra no coração de Deus que você vai ter um padrão de humildade, e dentro deste processo da humildade está antecedendo a honra de Deus sobre a sua vida. Saia do lugar da razão. Dá tempo, vamos lá. 2 Samuel 12. Rapidamente. Diz assim: e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar ele disse: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços, e era como uma filha. Certo dia um viajante chegou na casa do rico, e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas, um dos seus bois, para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso,
preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi se encheu de ira contra o homem e disse... O homem disse a Natã: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Davi aqui, cheio da razão. Davi pecou com Betseba. Davi vai lá e ainda manda matar o homem que foi traído. Adúltero e um homicida que nem matou com as suas mãos, mandou matar. Criou um plano. Davi, cheio da razão, pecou, foi lá, agora está tudo certo, pequei, nada aconteceu, estou de boa na lagoa, até agora Deus não falou nada. Deus manda lá o Natã e conta o caso da cordeirinha. Davi, tinha uma cordeirinha lá que era de uma família pobre, que era tão amada, tão cuidada. E tinha um rico que tinha muitos cordeiros, muitas riquezas, uma condição de comprar o que ele quisesse, mas ele fez questão de pegar a cordeirinha tão querida e mandar matar. E aí Davi: não acredito que ele fez isso. Me fala quem é esse homem, que ele vai merecer morrer. Ele merece morrer. E ele vai restituir 4 vezes mais. Aí Natã falou assim: quem já viu aquele meme do gatinho do Instagram? Natã: Davi, é isso mesmo. Senso de Davi: justíssima. Sou o justiceiro de Deus, aleluia. O profeta Natã, muito paciente, ouviu? Legal, Davi, você tem um senso de justiça muito bom. Você, olha, trouxe um julgamento perfeito. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, aí no verso 7. Pode colocar. Você é esse homem, Davi. É você. E aí disse assim: é você, Davi, disse Natã. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhes a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não lhe fosse suficiente, eu lhe teria dado muito mais. Aí, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você desprezou e tomou a mulher de Urias para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Aí então Davi agora entendeu. Queridos, quando o dedo está apontado, está aqui, eu estou apontando, isso é justiça, e a soberba faz com que eu diminua o outro, eu traga uma consequência de juízo, uma consequência de humilhação ao outro, porque tem pessoas que querem repreender as outras já trazendo uma humilhação. Quem não conhece uma pessoa que para ela primeiro corrigir você, ela te humilha? Ela primeiro precisa apontar algo errado que você está fazendo, e ela te humilha. Porque você não está vindo para o culto, você não dá valor ao culto, você não tem nada para fazer, você não vem no culto. Calma, cocada. Chega uma pessoa e fala assim: irmão, estou sentindo sua falta. Está acontecendo alguma coisa? Você não está se aproximando, eu percebo que você está mais excluída. Antes de eu entrar no lugar do julgamento, eu entro no lugar daquela pessoa. Como eu gostaria de ser abordado? Aleluia. Como eu gostaria de ser questionado? Se não tem amor, querido, você vai apenas humilhar a pessoa. Verdade, pai. E aí, Davi apontando o dedo, trazendo juízo, consequência, sentença.
Aí Natan fala assim: é você, Davi. Quando Davi, todo armado, todo grandão, falando isso, de repente Davi quebra. Ele vem bem na dobra do joelho de Davi, que eles mesmos a palavra. Então, lá no 13, Davi diz: então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. Eu pequei. Eu trouxe condenação para minha própria casa. Eu sou o responsável. Eu. Eu, Senhor. Fui eu, profeta, que pequei contra o Senhor. O que muda agora, dentro desse padrão em que Davi julgou, a Bíblia fala que na mesma medida que julgamos, seremos julgados. No mesmo padrão que eu julgo, eu sou julgado. A Bíblia diz: olha, você que está em pé, cuidado para que não caia. Se for repreender o seu amor, que seu irmão que seja em amor. A Bíblia me dá um parâmetro muito claro disso. E as pessoas falam, e hoje virou moda, né? Não me julgue para não ser julgado. Tem pessoas que elas vão ser usadas por Deus para dizer para você a verdade. Se você for humilde, você vai falar assim: isso é verdade, mas pega na minha mão. Teve uma pessoa que esse tempo atrás falou assim: olha, eu sei que vai ser difícil a minha caminhada, eu sei que eu vou tropeçar, eu sei que eu vou cometer alguns deslizes, mas eu achei tão bonito o que ela falou para mim, na humildade. Ela só falou assim: só não solta da minha mão, por favor. Falei: uau. Porque se a outra pessoa falar assim: não, pastorzão, tamo junto, aliançado até o fim. Tem pessoas que nunca vão precisar usar a boca para dizer: eu estou com você. Tem pessoas que nunca vão precisar dizer: conta comigo. Sabe o que eu entendo? Que estar perto de alguém nem sempre vai ser: olha, conta comigo. Não, vai ser uma mão no ombro dizendo: olha, só aquele sinal vai dizer: eu estou aqui. Só aquele bom dia, 7 horas da manhã, dizendo: bom dia, que você tenha um dia abençoado. Ela está dizendo: eu me importo com você. E aí o padrão de Davi mudou agora. Cadê o peito inchado? Cadê o julgador? Cadê o rei? Cadê o rico? Cadê o padrão agora de internet? Padrão, desculpe os que tem afinidade, padrão Silas Malafaia na internet. Padrão, pastora não existe na Bíblia. Padrão de que crente não pode usar bermuda. Padrão em que se não se converter vai para o inferno. Porque eu sei o que é hermenêutica, eu sei o que é homilética, eu sei tudo isso. E aí Deus olha lá do céu e fala assim: eu também sei de tanta coisa. Deus sabe. Queridos, muitas vezes a gente não tem que se importar com o que as pessoas pensam, mas eu tenho que dobrar o meu joelho no final do meu dia e dizer: Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. Me transforma, porque eu represento o Teu nome. Eu envergonho o Teu nome quando eu erro. Traz Deus para a parada. Eu conheço uma missionária de Santa Catarina, grande amiga. Eu quero trazer ela um dia para discipular as mulheres. Tem uma história de vida assim, ó, uma bênção. E ela teve um problema. O filho dela, mais novo, entrou no mundo das drogas. E ela é uma missionária, estava temporária numa cidade. O filho dela se envolveu com drogas e ela era muito conhecida naquela cidade. E o filho começou a dar trabalho, a polícia ia levar em casa. Ela tinha que ir atrás de biqueira, atrás do filho.
E ela falou assim: Senhor, todo mundo me conhece como uma mulher de Deus, mas olha a situação que está na minha casa. Eu estou envergonhando o teu nome. E entra nessa situação. E o filho, um dia, ela orava pelo filho, o filho chegava, se drogava, dormia, ela ia lá, colocava a mão nos pés, na cabeça, interpretava. Ela brigava, ela batia de cinta, ela ia na biqueira, todo mundo saia correndo, ela botava todo mundo para correr. Firme, forte, cheia de imponência, trazendo juízo para o filho. Você vai para o inferno. Chegou um dia, o filho ficou 3 dias desaparecidos, ninguém via o filho. E ela, desesperada, e ela vai para os pés do Senhor, e ali ela coloca toda a angústia para fora. E ali ela, arrebentada por dentro, mas com a postura firme. O filho chegou, e ela disse assim para o filho. Quando ela viu o filho, ela se compadeceu tanto, que ela se jogou aos pés do filho e começou a chorar. Ela falou assim: você está me matando, filho, você não pode fazer isso. Nós servimos a Deus, Deus te ama, Deus tem um projeto na sua vida. Filho, você está indo pelo caminho errado. E ela colocou ali tudo aquilo que ela estava sentindo. Ela não fingiu algo. O filho olhou para ela, muito sério. Parece que a brisa passou. Tomou um banho, foi dormir. O outro dia ele falou: mãe, vamos para a igreja, porque nunca mais eu quero ver a senhora passar porque a senhora passou aqui. Ela falou: mas por quê? Porque agora eu vi de verdade o dano que eu estava causando no seu coração, na sua vida. Esse menino hoje é um empresário, casado, pai de 2 filhos, alguém de influência no reino de Deus, exatamente porque ela foi quem ela deveria ser e não trouxe um padrão que ela achava que ela deveria mostrar. Ela entrou no lugar de serva, de mãe, não de profeta que acusava, de alguém que trazia juízo. Este é o nosso problema. A gente traz muita espiritualidade sem humildade e sem humanidade. Jesus veio na humanidade para a terra. Ele foi humano, sendo Deus. E aí Davi peitudo, grandão, para me encerrar. Pode pagar as luzes já? Cadê o grupo de louvor? Vocês leram junto comigo, vocês viram o padrão de Davi. Eu queria que você fechasse os teus olhos e você se visse como Davi agora. Você analisasse como Davi estava quando o profeta veio na casa dele dizendo e contando essa história. Em situações na sua vida em que você foi essa pessoa como Davi, que você não precisava trazer condenação, mas um abraço na vida de alguém. Que um dia alguém se afastou da igreja porque você estava nesse lugar de juízo e não da humildade. Você é a graça de Deus encarnada para a vida de alguém. Você ali, perceba se alguém que você fez mal. Até que o dedo foi apontado para Davi agora. Ali o espelho foi virado para ele. E aí no Salmo 51, Davi, quando ele vai para o quarto orar, depois de ter recebido de Deus essas palavras, e aí Davi vai para o lugar que ele deveria sempre estar, na humildade. E ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões,
Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que a tua justa é a tua sentença, tem razão em me condenar. Eu sei que sou pecador desde quando nasci, sim, desde quando concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me, Senhor, e eu ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que tu esmagasse te exaltarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse, Senhor, da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para os pecadores que se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Deus da minha salvação, a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá a palavra aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. O Senhor não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocausto, senão os traria. O Senhor recebe sacrifícios que agradam, os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado e um coração contrito. Este o Senhor não desprezará. Se coloque de pé. Todas as vezes que você vai nesse lugar, Jesus vai lá e coloca a sua digital em você. Todas as vezes que você se dobra, Ele te forma. Não importa quantas vezes você se dobrou, não importa quantas vezes você teve que ir aos pés de Jesus. O que nos importa nessa noite é como nos levantamos, como conseguimos nos levantar diferentes, como conseguimos nos levantar estruturados. Mas pastor, eu estou quebrado. Talvez você esteja quebrado ainda porque você não se dobrou diante daquele que te conserta. Você vai ser esse vaso de honra. Você vai ser alguém que vai sair do lugar do juiz, mas que vai entrar no lugar do servo. Você vai ser aquele que vai entrar no lugar da forma de Deus. Você vai ser aquele que Deus vai dizer: olha filho, você está demais. E você não vai dar trabalho para o Espírito Santo de Deus. Você vai se dobrar. Você vai entrar de novo na forma. Você vai entrar de novo no lugar da humildade. Não importa quantas vezes você se dobra, mas o que importa é como você vai se levantar. Entra no lugar da humildade. Entra no lugar do perdão fácil. Sai do lugar da prateleira de querer ser destaque. Mas sejam as mãos que levam outras pessoas ao lugar do destaque. Sai do lugar do palco. Sai do lugar do palco. Tem horas que a gente precisa ir para a plateia.
contemplar Deus fazendo na vida do outro. Mas eu não me conformo, pastor, eu estou 3 anos aqui, nada aconteceu, não estou fluindo, outra pessoa chegou, está 3 meses e está fluindo. Celebre. Celebre. Nossa, fulano veio para a igreja agora, a família dele está se convertendo, eu estou há 30 anos, celebre. Celebre. O tempo de Deus para a sua história é o tempo de Deus. Mas eu tenho um grande chamado. Deus falou que eu seria um pai de multidões. Mas para ser pai de multidões nós temos que ser pastoreados primeiro. Não pelo homem apenas, que faz parte, mas ser pastoreado pelo verdadeiro pastor. Ser a ovelha que limpa os seus pelos pelo verdadeiro pastor. Tem pessoas aqui que se comportam de uma maneira agressiva, mas porque são resultados de feridas, que você não consegue se aproximar, porque elas estão tão feridas que elas se armam, que elas acham que sempre alguém vai se aproveitar delas. Deus está dizendo: deixa eu te levar para a forma. Você está quebrado. A pior coisa é querer ficar de pé estando quebrado. É caminhar sangrando. Aquela mulher que já estava há 12 anos numa enfermidade, sangrando. A Bíblia diz que era vazamento de vida, hemorragia, fluxo contínuo de vida, uma ferida aberta na alma de muitos aqui estão sendo um fluxo de vida, e elas querem continuar caminhando. Chegou o momento de falar a verdade para Jesus, de abrir a boca e dizer: eu tentei do meu jeito, eu tentei da minha maneira, agora eu quero ser tratado, Jesus. Não importa quanto tempo eu estive no hospital. Esse é o problema, que nós temos uma mentalidade muito errada. A gente fala: a igreja é um hospital, mas um hospital que não cura. O hospital é para vir para ser curado e para trazer outros para serem curados. Quando eu passo a ser curado, eu passo a servir. Você tem todo o seu jeito, não tem problema. Rompe o que você tem que romper hoje e toca no coração de Jesus. Toca no coração de Jesus hoje com a sua verdade. Não é as suas digitais que vai ficar em Jesus, mas as digitais dele tocando em você. É você vindo para Jesus dizendo: Jesus, está ferido, está doendo, mas eu nunca consegui vir para o Senhor, porque eu nunca consegui confiar. Eu sempre tentei viver do meu jeito, eu sempre achei que eu poderia fazer do meu jeito. Aí você vai começar a falar para Jesus: Jesus, meu coração está assim, os meus sentimentos estão assim, a minha família está assim. E Jesus vai dizer para você: eu sei que está assim, filho. Eu sempre soube, eu sempre te esperei, eu sempre te esperei. Vem para cá, deixa eu tratar você. Deixa eu te trazer para esse lugar de humildade. Deixa eu te trazer para esse lugar de reconhecimento. Quando você reconhece, a sua vida passa a ser diferente. É exatamente por isso que esse ministério tem um DNA da cura.
Porque somos pessoas imperfeitas que reconhecem. E é exatamente o que Jesus espera de cada um de nós nessa noite. Vem para mim. Vem para mim. Mas Jesus, eu não consigo, mas vem para mim. Deixa eu te guiar, deixa eu te conduzir. Deixa eu ser o seu Deus. Deixa eu ser o seu Senhor. Deixa eu ser o seu Pai. Deixa eu proteger você. Deixa eu trazer um senso de proteção. Deixa eu trazer a verdadeira alegria. Deixa eu trazer a verdadeira paz. Para de se esconder. Para de se esconder na falsa aparência. Para de se esconder atrás de status, de títulos. Eu estou vendo a ferida aí. Eu sei que está saindo o sorriso da sua boca, mas na alma está amargurada e triste. Deixa eu tocar em você. Deixa eu tocar nas feridas mais profundas. Deixa eu fazer você agora ser alguém que vai ser de verdade. Deixa eu fazer você deitar na sua cama à noite e falar assim: uau, eu sou real. Eu sou de verdade. Eu sou de verdade. Se esvazia do seu ego. Você só vai conseguir ser humilde se você for para Jesus. Ele nos confronta para nos acessar, para romper com as barreiras. A Jesus é aquela ponte que acessa o nosso coração. Eu não vou ser mais alguém que se isola com medo pelos problemas. Não serei esse. Mas eu serei o porto em que Jesus vai embarcar agora na minha vida. Eu darei acesso a Ele. Não importa se você está sendo amassado, se o processo está doendo, vai gerar forma em você. Vai gerar forma. Vão olhar para você e falar assim: uau, é real. É real. É real. Não vai ser a externo aquilo que vai ser real. Você não vai ser um vaso bonito por fora e cheio de rachaduras por dentro, não. Você vai ser real por dentro também. Você vai ser aquele que vai conseguir armazenar as coisas de Deus. E você vai estar recebendo esse toque. Não se contenha em lágrimas. As lágrimas estão amolecendo o seu coração, estão amolecendo a matéria. E Jesus vai dizer: você é a matéria que eu preciso nessa noite. Se coloca nas minhas mãos. Se coloca nas minhas mãos. Se coloca nas minhas mãos. Mas Senhor, eu só choro. As tuas lágrimas estão amolecendo a matéria, para que eu consiga ter forma, para que eu consiga te colocar no lugar em que você deveria sempre estar, que é nas minhas mãos. Não se importe se as lágrimas correrem. Chore para quem pode te moldar, para quem pode te fazer, para aquele que pode fazer tudo novo, para aquele que vai colocar as mãos em você e vai colocar a assinatura dele, vai colocar os digitais dele. E você carregará as marcas de Jesus, as marcas de restauração, marcas de vida, marcas de um novo tempo. Você que é esse, você que é essa pessoa que entendeu essa palavra e não se preocupa com o seu ego, e você quiser vir aqui à frente, ninguém vai falar nada, você vai receber um abraço.
Saia do seu lugar. Ah, pastor, eu sou líder na casa. Não tem problema. Não tem problema. Deixa Deus te fazer ser de verdade. Mas venha. Quebra a soberba. Quebra o orgulho. Quebra. Mas venha. Venha para este lugar de conserto. Venha para este lugar de restauração. Venha para o lugar de verdade. Venha para o lugar da humildade, de reconhecimento. Venha. Os líderes, os intercessores, os obreiros podem sair do lugar. Abrace, ore, Deus vai direcionar a vida de vocês. Pode adorar. Pode adorar.